Gol. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, as nossas melhores saudações. Este é um Gol, o microprograma da Sonangol nas ondas da Rádio Nacional de Angola. Vamos falar das refinarias do Lubito e Cabinda. Vamos também a Luena, onde está concluído o ramal ferroviário que vai levar combustível mais rápido e com mais segurança à região leste do país. O presidente João Lourenço foi ver de perto o projeto da Associação Otiva, já abraçado pela Sonangol, para preservação da vegetação marinha. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol. Ora, então passemos ao desenvolvimento. Após o encerramento do período de recessão, está em curso a fase de negociação e avaliação de propostas para a constituição da estrutura societária e financeira para a construção e gestão da refinaria do Lubito. É uma refinaria que, além de contribuir para o aumento da capacidade de refinação de petróleo, vai impulsionar a criação de um novo polo industrial na região com o desenvolvimento de uma indústria petroquímica. Foram publicamente anunciadas a recepção de 5 propostas, sendo 3 de consórcios e 2 individuais, nomeadamente o consórcio Alampec Technology Limited, da China, o International Business Development Group, dos Estados Unidos da América, ainda o consórcio Gemcorp Holding Limited, britânico, e o Matopalo Engenharia e Construções, de Portugal, e o consórcio Blight Manpower, EVIC International Beijing e China Wanqiu Contracting and Engineering. A título individual, concorreram as empresas Alayer Limited e Gasmin Internacional. No dizer do administrador executivo da Sonangol, Joaquim Fernandes, o número vai ao encontro das expectativas da petrolífera nacional. Estamos dentro daquilo que é a expectativa por nós esperada, das 5 propostas. Portanto, tendo estas 5 propostas, elas satisfazem-nos perfeitamente, porque nós também não temos a intenção de termos uma estrutura societária muito alargada e com este número permitir-nos, durante o período de negociação e de avaliação, estarmos muito mais próximos e concentrados nessas entidades para que possamos ter e definir uma estrutura societária coesa e robusta. O atual momento está dedicado à análise da estrutura legal e à robustez técnica e financeira dos concorrentes para o posterior anúncio dos vencedores que, com a Sonangol, irão construir e gerir a refinaria. O momento é de avaliação, negociação e clarificação com as diferentes entidades. Até ao dia 26 de novembro, nós teremos um processo de avaliação, negociação e clarificação com estas entidades, da mesma forma que decorrerá o processo de due diligence. Teremos uma data, que é o 10 de dezembro, que é a altura em que nós anunciaremos quem serão as empresas que, conjuntamente com a Sonangol, farão parte da estrutura societária da refinaria do Lubito. Até o momento, nós estamos claramente a cumprir os prazos definidos. Joaquim Fernandes estendeu a abordagem à refinaria de Cabinda, cuja construção obedece a 2 fases distintas. A atual está essencialmente virada para trabalhos de construção civil. Fizemos a desminagem, fez-se a desmatação, decorre a construção do muro de vedação para garantia de segurança da área, está a decorrer o trabalho de construção dos estaleiros, da terraplanagem, a realização das fundações para todo o sistema de construção civil, quer armazenagem, quer escritórios, e também a fundação para os equipamentos. Vários equipamentos estão em fase de construção no exterior do país para serem acomodados sobre as infraestruturas em desenvolvimento em Cabinda. Em relação aos referidos materiais, o administrador assegura que os trabalhos registram avanços consideráveis. Nós temos praticamente os reservatórios já concluídos, temos os equipamentos de aeroarrefecimentos também já concluídos, temos os permutadores também já concluídos e os suportes estruturais, que são os skids, que também já estão concluídos. Decorre a fabricação das colunas de destilação, das fornalhas e outros equipamentos associados.
em finais do primeiro trimestre de 2022, nós iremos fazer aquilo que se chama o teste, o FIT, para depois podermos trabalhar na transportação dos mesmos para a cabinda, a sua instalação e iniciarmos o chamado commissioning ou teste de todos os sistemas. É administrador executivo da Sonangol, Joaquim Fernandes. Está concluída a obra do ramal ferroviário do Luena, que permite o transporte de combustível para a região leste do país com maior celeridade e segurança. O ramal liga a estação ferroviária do Luena pelo caminho de ferro de Benguela, a instalação de combustível e a mini instalação de gás do Luena e garante fluidez à transportação de combustíveis líquidos e gasosos diretamente do terminal oceânico do Lubito até à instalação do Mochico, sem necessidade de transbordo. O governador provincial do Mochico, Gonçalves Mandumba, mostrou-se radiante com a infraestrutura. Temos pronta a estocagem de combustível e gás que vai servir o leste do nosso país. Em termos práticos, com o ramal passamos a ter maior capacidade de estocagem e mais segurança na descarga e manuseamento dos referidos produtos. Por outro lado, estão criadas as condições para que a falta de combustível na província e na região sejam menos penalizadoras para as populações. Ganhamos todos, as populações, a economia, o país. E aconteceu graças ao resultado de uma ação multissetorial. Por isso, tão radiante quanto o governador Gonçalves Mandumba, mostrou-se o secretário de Estado dos Petróleos. José Barroso lembrou que este projeto cumpre com os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, pelo que, em representação do ministro Diamantino Azevedo, agradeceu pelos esforços das entidades intervenientes. Que é a melhoria das condições de distribuição de combustíveis em todo o país, visando, por último, a melhoria das condições de vida das nossas queridas populações. A instalação de combustíveis do Mochico é fundamental pelo seu posicionamento geográfico, mas também pela capacidade que encerra em termos de armazenamento de combustível. Secretário de Estado dos Petróleos, José Barroso. Já o seu homólogo dos transportes, Jorge Bengui, considerou a construção do ramal uma resposta aos gritos da província. O governo provincial levantou o grito, a Sonangol abraçou a causa, finalmente conseguimos realizar. Felicito primeiro o governo provincial do Mochico, em segundo a Sonangol, por todo o envolvimento, porque foi por via do financiamento da Sonangol em que este investimento foi possível ser realizado. Secretário de Estado dos Transportes, Jorge Bengui. O PCA da Sonangol, Gaspar Martins, referiu que o ramal concluído conforma mais um esforço do Executivo. Esta obra enquadra-se no esforço do Executivo para garantir maior operacionalidade do negócio, privilegiando a segurança e a eficiência dos serviços, cujo objetivo principal consiste no aumento da capacidade de transportação de derivados do petróleo a custos mais competitivos e com maior segurança. Gaspar Martins frisou igualmente que a obra terá impacto direto no desenvolvimento económico da província. Uma vez que a instalação de combustíveis do Mochico passará a ser o principal polo para a distribuição de combustíveis para as províncias do Mochico, Lundas Norte e Sul, prevendo-se melhoria no processo de distribuição destes produtos. Que este trabalho conjunto com o Caminho de Ferro de Benguela seja um exemplo de reforço de cooperação institucional e que o sentido de missão verificada durante toda a empreitada continue a caracterizar as distintas equipas em outras atividades que possam vir a ser programadas. Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, por altura do ato de conclusão e ativação do ramal ferroviário do Luena. A Sonangol abraçou no âmbito da sua política de responsabilidade social o projeto ambiental da Associação Ativa, virado para defesa e preservação ambiental, garantindo suporte logístico à associação, cujo objeto central é a luta pela manutenção de uma espécie de vegetação marinha, os mangais, uma importante fonte de subsistência das espécies do mar, vital para a sustentação das populações ribeirinhas, mas, sobretudo, para a preservação ambiental, dada a sua enorme capacidade de absorção de dióxido de carbono.
Pela importância dada às questões ambientais, o projeto mereceu a bênção do mais alto mandatário do país. O presidente João Lourenço presenciou o ato formal de consolidação da relação entre a Associação Otiva e a Sonangol. No evento, a presidente da Otiva realçou a importância dos mangais e da parceria com a Sonangol. Decidimos bater a porta da Sonangol, a maior empresa do nosso país, que está também apostada na tomada de medidas eficazes para a mitigação dos impactos ambientais. Pode compensar as suas emissões, ajudando o projeto desta natureza, que tem a capacidade de absorção e fixação de dióxido de carbono, para além de contribuir para o desenvolvimento sustentável de comunidades pobres. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, que comunga do mesmo pensamento, alertou para a necessidade de o progresso não descurar o ambiente. O ministro apelou igualmente ao reforço de ações que visam estancar a crescente concentração de gases de efeito estufa. Apesar de desenvolvimento significar progresso e melhoria das condições de vida para grande parte da população, é necessário que sejam envidados esforços para estabilizar a crescente concentração de gases de efeito estufa e o consequente aumento da temperatura da superfície da Terra. É necessário serem efetuados esforços adicionais para reduzir as emissões provenientes da indústria petrolífera. É com enorme satisfação e grande alegria ver a indústria de petróleo e gás, aqui representada pela nossa Companhia Nacional, a Sonangol, comprometida e a envidar esforços em tomar medidas para compensar as suas emissões. Diamantino Azevedo lembrou que Angola tem compromissos lavrados no Acordo Ambiental de Paris, que é o de reduzir as emissões de gases em certos setores. Já o ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, reconheceu a grande dedicação da Sonangol em ações de defesa ambiental ao longo dos anos. Importa referir que ao longo dos 45 anos de existência da Sonangol, foram desenvolvidos muitos projetos e ações de responsabilidade ambiental, desde a criação de um projeto científico que levou ao lançamento do livro sobre a biodiversidade na província de Cabinda, campanhas de limpeza nas praias, construção de aldeias solares e projetos de células fotovoltaicas. Neste momento, a Sonangol é chamada a monitorar as emissões de gases de efeito estufa, adotando medidas para reduzir e compensar as emissões e a captura de carbono através dos ecossistemas úmidos de mangais. E, uma vez mais, pretendemos realçar o compromisso do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente através desta parceria com o projeto Otiva de proteção dos mangais. No fim do encontro, respondendo aos jornalistas, o Presidente da República, João Manuel Lourenço, assegurou que a presença da Sonangol representa um investimento do Estado em prol da defesa do ambiente. A Sonangol é uma empresa pública, portanto, representa os interesses do Estado e está a disponibilizar recursos, são recursos públicos em prol da defesa do clima, da defesa do ambiente. Portanto, este projeto em concreto já se enquadra nesta política de se investir dinheiro para proteger o nosso planeta. O apelo que faço é que as populações ganhem consciência da necessidade de fazermos ações concretas em prol da defesa do ambiente. E porque a Sonangol tem sido um dos alvos preferenciais do circuito de produção de informações falsas criadas para gerar desestabilização, João Lourenço respondeu ao jornalista que invocou a notícia que se vem repetindo nas redes sociais sobre uma alegada mudança na gestão da Sonangol e da Agência Nacional de Petróleo e Gás. O presidente foi breve e enfático. Eu não mudei de forma de atuação, o que significa dizer que o que se vem dizendo há algum tempo com relação a mexidas na direção quer da Sonangol, quer da Agência Nacional de Petróleo e Gás, é mera especulação. Deixá-los falar porque não vai acontecer. Presidente da República, João Manuel Lourenço. Acompanhem já a seguir a nossa curiosidade. Mundo do crudo. Vivos no universo dos petróleos. Do universo. Quais as diferentes referências do crudo?
As referências mais utilizadas do crude são o West Texas Intermediate, usado principalmente nos Estados Unidos, e o Brent Blend, usado principalmente na Europa. Essas são as duas siglas que normalmente acompanham a cotação do petróleo, indicam a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado. A cotação Brent é referência para os mercados europeu e asiático. Já o petróleo WTI tem o nome derivado de West Texas Intermediate. West Texas é a principal região petrolífera dos Estados Unidos e o óleo WTI é aquele vendido pelos intermediários do West Texas. Ele é negociado na Bolsa de Nova York e a sua cotação é referência para o mercado norte-americano. Normalmente, o petróleo WTI é um pouco mais caro do que o Brent, o que reflete a qualidade do produto e o custo de refino e transportação. Pingos no universo dos petróleos. E com a nossa curiosidade, na voz de Isabel Trozo, chegamos ao fim. Um Gol é uma produção da Direção de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem o abraço de Mateus Cristóvão. Até breve. Gol. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gol. O microprograma da Sonangol. O microprograma da Sonangol.